vertebrados amnióticos, mamíferos. A origem do sinápsida. Olá! Neste encontro, buscaremos caracterizar a origem do sinápsida. Os sinápsida são uma linhagem de organismos que apresenta um par de amplas aberturas no crânio, também chamadas fossas ou fenestras lateral temporal, e são considerados répteis mamaliformes, ancestrais dos mamíferos contemporâneos. Para compreendermos a origem do sinápsida, é necessário relembrarmos os últimos episódios da deriva continental. Há cerca de 250 milhões de anos atrás, no período Permiano, final da era Paleozoica, as massas continentais da Pangeia ainda estavam unidas. Veremos sobre a separação dessas massas na sequência. Era Mesozoica. Adentrando a era Mesozoica, considerando em particular o período Jurássico, cerca de 180 milhões de anos atrás, já havia uma nítida separação das massas continentais. Seguindo o avançar dos milhões de anos, a deriva prosseguiu até o período Paleogeno, cerca de 66 milhões de anos atrás. Primeiro da era Cenozoica, quando as massas continentais apresentavam uma formação geológica muito similar ao que registramos no presente. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, junto à península de Yucatán, houve um impacto de um grande e enorme asteroide na região do Golfo do México. E aliado a este fato, um conjunto de fatores, de fenômenos, modificaram as condições climáticas. Isso afetou a flora e a fauna, culminando com uma extinção em massa, inclusive de muitos répteis que eram contemporâneos dos sinápsidos. Após estes fatos, o clima se tornou mais estável e as zonas mais ao norte e ao sul não estavam mais cobertas por gelo, pois as temperaturas médias das massas terrestres eram mais elevadas do que a atual. Nos oceanos, por exemplo, a temperatura das águas era próxima a 35 graus centígrados. Assim, algumas regiões estavam submersas de modo parcial ou total, e as extensas florestas de palmeiras e angiospermas cobriam todas as regiões terrestres. A era Cenozoica foi considerada como a idade dos mamíferos, pois as flores e os insetos ofereciam uma ampla disponibilidade de alimentos, sendo isso crucial para a irradiação dos mamíferos, influenciando os processos evolutivos e mudanças anatômicas, fisiológicas e comportamentais nos sinápsidos. Deste modo, a irradiação adaptativa dos mamíferos trouxe uma ampla diversidade destes animais, frente dos demais grupos de vertebrados. Entre as vantagens destes tetrápodes em relação aos outros vertebrados, destacamos a habilidade na percepção sensorial, o uso dos apêndices, a endotermia, a capacidade de processamento que se expressa na inteligência, a elevada capacidade de adaptação ao ambiente e a viviparidade aliada ao cuidado parental.
Com essa viviparidade e cuidado parental, seus filhotes eram protegidos, além de serem alimentados com nutrição materna, o que diminui os riscos de perdas da prole. Era Cenozoica. A Era Cenozoica foi dividida entre os períodos terciário e quaternário, e durante estes dois períodos ocorreram alterações consistentes no ambiente, provocadas por um conjunto de eventos, como variações no clima, mudanças na proporção e estrutura organizacional das massas continentais, transgressão das massas de água dos oceanos e modificações na paisagem vegetal. A transgressão das massas de águas oceânicas, ou simplesmente transgressão marinha, compreende um fenômeno ou processo geológico natural, no qual o nível das massas oceânicas sobe exageradamente em relação ao solo e se move em direção à orla superior das massas continentais, resultando em inundações. Estes eventos foram decisivos e dinâmicos para os processos de irradiação adaptativa dos mamíferos. Assim, algumas linhagens se espalharam rápido, enquanto outras se concentraram gradativamente e foram se espalhando pela superfície do planeta. O período terciário iniciou 54 milhões de anos atrás, com clima quente e úmido. Neste período, a América do Sul e a Antártica se separaram e as plantas tropicais avançaram em direção ao norte. Por um intervalo de aproximadamente 30 milhões de anos, a Índia percorreu cerca de 5.000 quilômetros e se chocou com o sudeste da Eurásia, formando o Himalaia. Essa cordilheira compõe uma grande barreira biogeográfica, separando uma linhagem de mamíferos siberianos e uma linhagem de mamíferos do sudeste asiático. O clima da porção sudeste foi alterado em relação aos tempos anteriores, e com a África se separando definitivamente da América do Sul, em cada ambiente, a flora e a fauna traçaram caminhos de irradiação distintos. Na América do Sul, há cerca de 22 milhões de anos atrás, se consolidou a Cordilheira dos Andes e a paisagem sofreu uma alteração climática devido ao barreamento dos ventos do Pacífico. Já a Austrália se libertou definitivamente da Antártica e derivou para sudoeste, se isolando das outras massas continentais. Assim, as linhagens de mamíferos australianos irradiaram de maneira endêmica, diferenciando-se dos demais sinápsidos. Na prática, a linhagem dos sinápsidos apresenta características anatômicas e fisiológicas bem distintas em comparação aos demais vertebrados tetrápodes. As modificações no crânio, a estrutura da mandíbula e maxila e os dentes presentes nestas, aliadas à organização do esqueleto com ênfase para a coluna vertebral, são conquistas evolutivas fundamentais para a origem dos mamíferos e estão bem documentadas nos registros fossilíferos. Além destes,
outros aspectos extremamente singular dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias, que dá origem à denominação do grupo. Diferentes pesquisadores acreditam que os filhotes dos primeiros mamíferos foram formas que eclodiram de ovos, ainda com aspectos imaturos e totalmente dependentes do material nutritivo produzido por estas glândulas, o leite. Ainda, para estes filhotes, o cuidado parental foi crucial para a sua sobrevivência, pois a presença materna oferecia calor e lhes permitia abrigo e a proteção contra os predadores. Mamíferos sinápsidos com filhotes em ovos já haviam sido registrados no período Triássico, na era Mesozoica. Todavia, não há evidências de como as glândulas mamárias se originaram, o que é explicável em função do tipo de tecido que origina a glândula, o qual é de difícil fossilização. Atualmente, mamíferos da ordem Monotremata, como o ornitorrinco e a ecdna, têm filhotes que nascem de ovos, e isso auxilia os cientistas a compreenderem o papel das glândulas mamárias na reprodução deste grupo de animais. Há cerca de 5 milhões de anos, houve uma transgressão marítima que compôs o Istmo da América Central, que é a faixa de terra que liga as duas áreas maiores. As faunas e floras do norte e do sul entraram em contato por intensos eventos de migração, nos dois sentidos, com mamíferos sul-americanos invadindo a América do Norte e os norte-americanos emigrando para a América do Sul, o que provocou uma forte competição. Nesse tempo, houve um resfriamento intenso do clima, que culminou com o extermínio de algumas linhagens, especialmente as de pequeno porte, que não resistiram ao frio. Além disso, a separação da Antártica compôs uma calota polar ampla, isolando suas linhagens das outras massas continentais. No hemisfério norte, o Estreito de Bering possibilitou oportunamente que linhagens separadas conseguissem migrar entre a América do Norte e a Eurásia. Pequenas ilhas no Mar do Caribe possibilitaram a migração entre as duas Américas e jangadas naturais permitiram que algumas linhagens se assentassem em novos territórios. Grandes campos de gramíneas se expandiram no interior dos continentes e as linhagens de herbívoros formaram grandes manadas, muitos destes de um porte mais avantajado. Ancestrais dos atuais elefantes, rinocerontes e hipopótamos são exemplos. O corpo maior lhes permitia reter o calor com mais facilidade, potencializando a sobrevivência em temperaturas mais baixas. Alguns grupos de pequenos mamíferos foram habilidosos e capazes de sobreviver, mesmo sob severas condições. Entre estes se destacam os gambás, o porco-espinho, a toupeira e o mussaranho. Com estas características, a fauna de roedores se irradiou e grupos, alguns deles, por exemplo, como os castores
esquilos, ratos, camundongos e coelhos se espalharam, ocupando espaços cada vez mais amplos. Estes espaços foram paralelamente sendo explorados como recursos alimentares pelos carnívoros, com destaque para os canídeos e os felinos. Por exemplo, o Hoplofoneus, uma das espécies conhecidas popularmente por tigre dentes de sabre, era o predador de topo, com o seu porte avantajado. Os registros de fósseis da era Cenozoica estão distribuídos em muitas localidades do mundo. Alguns fósseis são de ossos, como este que temos aqui ao lado. Já outros são de indivíduos preservados no gelo, que conservam os demais tecidos, sendo mantidos em coleções expostas em museu, como o Museu de Frankfurt, na Alemanha, e o Museu de Xangai, na China. No caminho dos avanços evolutivos e na busca de conquistar novos ambientes, ampliando a distribuição, as linhagens de mamíferos foram passando por modificações importantes. Para exemplificar, vamos analisar alguns trechos da linhagem dos equídeos, que atualmente incluem cavalos, zebras, burros e jumentos. A origem dos primeiros representantes destes animais ocorreu há cerca de 60 milhões de anos. Essa linhagem tem 34 gêneros reconhecidos no total, que ocorreram na América do Sul, América do Norte e na Eurásia. Estudando os fósseis, os cientistas compõem uma trajetória de transformações destes gêneros, que segue paralela às alterações do ambiente. Isso mostra que os animais se transformaram no tamanho, na estrutura do crânio, no tipo dos dentes e na organização dos dígitos dos membros anteriores e posteriores. Na ilustração em sua tela, observamos alguns dos gêneros e suas respectivas mudanças no tempo geológico referente aos equídeos. Observe que o primeiro representante é de mais de 60 milhões de anos atrás. Já o representante mais próximo de nós é o Equus. Repare como o tamanho e a anatomia do organismo se modificaram com o passar dos milênios. É importante salientar que toda a abordagem depende do registro fossilífero e a ciência ainda está em busca de evidências. Vamos falar individualmente sobre cada um deles a seguir. Os primeiros rebanhos viviam ainda no período Eoceno e eram do gênero Iracotherium. Estes animais eram de pequeno porte, com cerca de 38 centímetros de altura, e apresentavam pernas curtas e pés amplos, com 4 dígitos nas patas da frente e 3 dígitos nas patas posteriores, ambos bem distintos e com almofadas bem carnudas. Mas o que são essas almofadas? Elas são o envoltório córneo, também chamado casco, especializado para a sustentação e amortecimento do impacto da extremidade do membro com o substrato. Estão presentes no cavalo, boi, anta, veado e búfalo.
Eles habitavam ambientes florestais, tinham dentes pequenos e relativamente simples. Alimentavam-se de folhas e ervas e ainda, quando ameaçados, escapavam dos predadores, esquivando-se por meio de aberturas na vegetação da floresta. Há cerca de 50 milhões de anos, a paisagem foi dominada por representantes do gênero Orohipus, animais um pouco maiores que seus antepassados, com cerca de 58 centímetros de altura. As pernas exibiam um aumento no comprimento do dedo central, sendo um pouco maiores os pés, com redução do metacarpo, perda do quarto dígito nas patas da frente e 3 dígitos nas patas posteriores. As pastagens de gramíneas, uma vegetação mais fibrosa, cobriam extensas áreas na região da América do Norte. E os dentes molares destes animais eram de tamanho médio, composto por esmalte, dentina e cemento, sendo mais resistente e capazes de mastigar a vegetação com mais facilidade. O crânio apresentava alterações em sua forma, mais reforçado, capaz de resistir às pressões impostas pela contínua mastigação. Há cerca de 40 milhões de anos, havia rebanhos do gênero Mesohippus, animais um pouco maiores, com cerca de 60 centímetros de altura. As pernas apresentavam aumento no comprimento do dedo central e quase total ausência do metacarpo. Os dentes resistentes mastigavam com mais facilidade e o crânio reforçado resistia às pressões de mastigação. Entre 35 e 30 milhões de anos atrás, era possível encontrar os gêneros Miohippus, Parahippus, Hipparion e Merychippus. Alguns já apresentavam cerca de 1 metro, pés com o dígito central bem desenvolvido e dígitos laterais apenas vestigiais, todos acolchoados. Os dentes apresentavam elevações e uma cobertura bem resistente de cemento. Entre 30 e 10 milhões de anos atrás, havia representantes de Pliohippus, Eohippus, Callippus, alguns dos quais com cerca de 1,25 metros e com pés que não evidenciavam dígitos e eram bem acolchoados, com casco evidente. As reduções dos dígitos nas patas ofereciam maior flexibilidade, o alimento gramínea era ingerido com mais areia mineral e sílica e outras substâncias fibrosas, desgastando os dentes e exigindo um crânio mais resistente para sustentar ou suportar estes materiais. Além disso, os animais eram adaptados às pastagens das planícies e percorriam longas distâncias em alta velocidade de locomoção, o que lhes permitiu escapar dos predadores. Há cerca de 2 milhões de anos, o período terciário terminou, com o clima marcado por um intenso resfriamento, culminando com uma grande glaciação,
que popularmente se reconhece como a Idade do Gelo. Já por volta de 1 milhão de anos, os membros dos gêneros Hippidion e Equus apresentavam cerca de 1,6 metros. O período quaternário se iniciou há 1,6 milhões de anos, no fim da última glaciação. Neste período, as massas continentais já se configuravam como conhecemos atualmente, e os componentes da fauna e flora eram representados pelas linhagens contemporâneas. O clima foi marcado por uma sucessão de glaciações, intercaladas com períodos interglaciais, ou seja, intervalos de tempo entre glaciações. Ocorreu a irradiação dos antílopes e a adaptação final de espécies de mamíferos marinhos na época em que se formaram o Mar Negro, Mar Cáspio e o Mar de Aral. As linhagens endêmicas da América do Sul registraram animais de grande porte, capazes de suportar melhor baixas temperaturas, como as preguiças, Megatherium, com mais de 5 metros de altura, como podemos ver à minha esquerda. Também temos os semelhantes aos tatus, Glyptodon e Diodecorus, como podemos ver à minha direita, que mediam quase 4 metros de comprimento. Entre os predadores destes mamíferos, o maior domínio foi representado pelo tigre dentes de sabre, Smilodon populator, que podia chegar a 320 quilogramas. Além disso, muitos mamíferos sul-americanos buscaram explorar novos territórios e nessa rota imigraram para a América do Norte. Os cavalos ecos, cervídeos, proboscídeos, camelídeos, que evoluíram para os lhamas e alpacas dos Andes e outros carnívoros se espalharam ocupando as Américas de modo amplo. A floresta equatorial foi substituída em quase toda a sua extensão por campos ou savanas, pois os remanescentes de áreas florestais formaram florestas de galeria, ou seja, florestas próximas aos corpos hídricos. Na Amazônia, algumas regiões florestadas foram preservadas nas porções de altitude mais elevada. A preservação de regiões florestais também foi consistente nas serras litorâneas, em especial devido à umidade vinda do Atlântico, do Oceano Atlântico, que se transformava em chuvas orográficas, compondo os primeiros trechos da Mata Atlântica, onde muitas populações de mamíferos se tornaram endêmicas. Caso você não se lembre o que são chuvas orográficas, são aquelas que ocorrem quando o ar úmido é forçado a se elevar ao cruzar montanhas chamadas de acidentes orográficos da paisagem. As nuvens que se formam são densas e a precipitação é forte sobre as montanhas, fazendo vir ladeira abaixo grandes volumes barrentos. No continente da Eurásia,
Entre as espécies que migraram na rota em direção ao hemisfério norte estava o Homo sapiens sapiens. Essa espécie, que ampliava seus grupos sociais, procurou fugir dos tempos difíceis e usou o Estreito de Bering, chegando à América do Norte. Alguns registros fossilíferos apontam que a chegada dos hominídeos na América do Norte coincidiu com a extinção dos grandes mamíferos, como os mastodontes. Da América do Norte, as tribos nômades foram migrando e alcançaram as regiões mais extremas de todo o continente americano, deixando vestígios até o extremo sul da América do Sul. Os estudos destes vestígios conseguem traduzir a relação dos hominídeos com os outros membros da fauna. Como você pode ver aqui atrás, é possível reconhecer a representação de animais de diferentes linhagens de mamíferos nesta pintura rupestre, localizada na Argentina, os quais conviviam com os assentamentos humanos primitivos e foram explorados como recursos naturais. Além disso, cabe destacar que estes assentamentos apresentavam uma forte associação com áreas de planície, mas que os marcos da paisagem, como evidências de cordilheiras, já estavam ao seu redor. Entre 12.000 e 10.000 anos atrás, houve um último episódio de glaciação, seguido de uma última regressão marinha, que mais uma vez alterou a linha das costas e deixou lagoas, cordões arenosos e depósitos de conchas nas planícies litorâneas. Nestes ambientes, a espécie humana foi explorando os recursos disponíveis, estabelecendo-se de modo intenso e formando aglomerados populacionais cada vez mais densos, alterando gradativamente a paisagem, explorando recursos naturais e sobrepujando em muitos territórios as demais populações, não somente de mamíferos. Em sua árdua luta pela sobrevivência, a linhagem Docinápsida mammaliformes enfrentou muitos desafios. Mudanças na paisagem, alterações climáticas e até a coexistência com outros representantes da biodiversidade. Foram moldando a anatomia, fisiologia e o comportamento destes organismos. O sucesso evolutivo em cada episódio dessa história trouxe a variedade de representantes sinápsidos dos mamíferos atuais. Nosso encontro de estudos, em que caracterizamos a origem dos sinápsidas em diferentes eventos, desde o final da era paleozoica, passando pela era mesozoica e era cenozoica, houve uma grande radiação adaptativa desses sinápsidos mammaliformes. Entre as variações que potencializaram a origem destes animais, destacam-se modificações na estrutura do crânio, da mandíbula, maxila e dentes. Em muitos casos, variações na paisagem impulsionaram os processos adaptativos. Desejo a todos ótimos estudos.